A causa número 1 de um site WordPress lento são as imagens que não estão otimizadas. Embora isso não seja uma novidade, eu vejo muitas pessoas que não levam isso a sério na prática ou que acham que estão otimizando as suas imagens, mas na realidade não estão. Tem dois fatores que fazem uma imagem estar realmente otimizada para a web. O primeiro fator é o formato. E o segundo fator é o tamanho dessa imagem. Basicamente, não adianta a imagem estar no formato certo se ela está num tamanho desproporcional. E também não é o melhor cenário ela estar num tamanho bom, mas não está no formato ideal. Então pode acontecer de você achar que só porque você está convertendo a sua imagem em WebP, você está otimizando a sua imagem. Ou porque a sua imagem tem um tamanho pequeno, ela está otimizada. Ou você pode ser aí o terceiro tipo de pessoa que tem medo, sabe que tem que transformar para WebP e faz isso, mas tem medo de comprimir a sua imagem demais e diminuir demais o tamanho, porém perder a qualidade. Eu, particularmente, estou dentro desse grupo de pessoas que se preocupa com a qualidade da imagem que vai utilizar. E é por isso que a solução que eu prefiro, a solução que eu encontrei, ela junta o melhor dos dois mundos. Ela permite uma compressão de imagem muito grande, que diminui o tamanho da imagem, mas sem perda de qualidade. E principalmente, a forma como eu faço possibilita isso. Então, primeiro, qual que é esse formato de imagem ideal? É o WebP. Talvez você já tenha ouvido falar do formato WebP. Esse formato, ele permite uma compressão da imagem que diminui muito o tamanho desse arquivo, mas mantém a qualidade da imagem no final das contas. Então, sempre que você vai utilizar uma imagem no seu WordPress, você tem que cuidar para transformar esse JPG ou PNG em WebP. A coisa pior que tem para um carregamento de um site é você utilizar imagens PNG, que é o formato com a melhor qualidade possível, mas também é sempre um formato com tamanho muito grande. Quando eu vejo isso, chega a dar um arrepio na espinha. Mas acontece, acredite. Para transformar uma imagem em WebP, tem vários sites aí na internet e eu já utilizei alguns. Tem também um plugin dentro do próprio WordPress que permite essa transformação. Ao você colocar uma imagem no WordPress, ele automaticamente sozinho, ele transforma aquela imagem em WebP. Eu já utilizei esse plugin antes, porém não é o que eu utilizo hoje, não é a solução que eu uso. Por quê? Ao utilizar um plugin para fazer isso, você tem que configurar o tanto que aquela imagem vai ser comprimida. E aí, de antemão, eu já te adianto que menos que 80% não é bom porque já vai comprimir demais a imagem. Então, geralmente, eu coloco 80%. Mas qual que é o problema aí? Nem toda a imagem vai ficar bem, vai manter a sua qualidade com uma compressão de 80%. Tem imagens que com 80% elas já perdem muito nitidez, já perdem muito qualidade e não dá para utilizar elas. Então, não dá para eu utilizar um valor só para todas as imagens. Eu tenho que ver caso a caso quanto que aquela imagem suporta de compressão. Então esse plugin em questão, que é o WordPress, ele não me permite esse controle sobre a compressão da imagem. Então por isso eu utilizo um site fora, um site próprio que faz essa conversão para mim. Antes eu utilizava o TinyPNG, mas nele também eu não tinha esse controle. Até que eu encontrei uma outra solução que faz tudo num lugar só. Comprime a imagem e transforma ela para WebP. O site que eu uso é esse aqui, bookresizephotos.com. Vou deixar o link na descrição. E aí o que eu faço? Eu venho aqui no meu projeto do Figma, então eu trouxe esse aqui como exemplo. Aí eu vou salvar a minha primeira imagem, que é esse BG aqui. Deixa eu esconder esse grid aqui para ficar mais fácil de ver. Como não tem uma divisão clara aqui entre a primeira dobra e a segunda, eu vou utilizar aqui o recurso do Slice. E eu vou criar um slice aqui. Eu vou chamar ele de BG1. Vou esconder aqui o texto para eu poder selecionar só o BG. E aí, agora vem o pulo do gato. Eu vou exportar aqui essa imagem. Eu vou exportar ela como JPG, mas eu vou exportar no tamanho 2x. Por quê? Vamos pensar da seguinte forma. Quando eu tenho uma imagem pequena que eu vou colocar num lugar grande, eu vou precisar ampliar essa foto. Então, essa foto ela vai perder qualidade, porque ela vai precisar se expandir para poder ocupar todo o espaço ali. Mas quando eu amplio uma imagem 2 vezes e eu vou pegar essa imagem e colocar ela num espaço menor, ela vai ficar muito mais nítida, porque é uma imagem grande que está se diminuindo para caber num espaço menor. Então eu salvo em 2x. Eu não vou usar a imagem no tamanho 2x porque ela ficaria gigante e o próprio WordPress, ele diminui o tamanho da imagem quando ela passa de um determinado tamanho. Mas aqui que vem o truque. Depois de salvar a imagem, eu venho aqui no Book Resize Photos, aí eu vou selecionar aqui
A imagem, ela tá originalmente com um tamanho de 4 megapixels, quase 5 megapixels. Eu vou selecionar. E aqui, ó, em tamanho, Scale Image to, em vez de colocar 50%, eu vou colocar 60%. Se eu deixar 50%, você concorda comigo que ela ia voltar para o tamanho original dela aqui do Figma. Mas aí eu deixo ela com 60%, porque eu vou deixar ela um pouquinho maior, mas não muito, o suficiente para que ela não fique muito grande e o próprio WordPress vá lá e diminua ela. Aí eu venho aqui em Image Format e coloco WebP. Essa minha imagem, ela não tem fundo transparente, então eu desmarco aqui. Image Quality, aí é aqui que vai começar a variar. Você pode testar e testando e ver até o máximo que você consegue diminuir sem perda de qualidade. Eu vou deixar no meu padrão aqui de 80. E aí eu vou ver o tamanho que vai ficar essa imagem. Ela ficou muito pequena, 40 KB, mas vamos ver como que ela ficou em termos de qualidade. Ficou uma qualidade aí relativamente boa, mas eu vou voltar e vou aumentar um pouquinho aqui essa qualidade para ver se eu trago um pouco mais de nitidez. Então vou deixar 85%. Aumentou o tamanho. E a qualidade também deu uma melhorada. Eu ficaria com essa foto aqui. Olha só, a qualidade dessa imagem e o tamanho que ela ficou. 56 KB. A mesma coisa eu faço com as imagens para o mobile. Eu escondo aqui o texto, faço o slice aqui onde eu quero que fique a imagem. E ao exportar, eu exporto JPEG, tamanho 2x. E aí, repito o processo. Quando a imagem tem o fundo transparente, como essa daqui, por exemplo. Eu vou aqui em exportar e salvo ela como PNG. Como o PNG ele já tem uma qualidade melhor, eu não coloco o 2x, eu coloco só 1x mesmo. E aí eu exporto. E aqui no Book Resize eu escolho a imagem, não vou diminuir ela, então o tamanho vai ser 100%. E o formato da imagem vai ser WebP. Como é uma imagem que tem fundo transparente, eu deixo isso aqui marcado. E aí eu vou variando aqui, vou testando a qualidade de imagem. Essa aqui ficou boa, mas eu testaria colocar dentro da página e depois olhar pelo celular para ver se realmente ficou bom. Se você quiser aprender a criar landing pages como essa, do zero e do zero mesmo, desde primeiras configurações, passando por como criar o protótipo da página do Figma, até a implementação passo a passo, detalhe por detalhe, no Elementor, dá uma olhada no meu treinamento completo que eu vou deixar aqui embaixo. E se você quer mais dicas de otimização de sites WordPress, dá uma olhada na sugestão que eu vou colocar aqui do lado. E se você gostou do vídeo, curte e se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários.